Porque as pessoas se preparam muito para o dia da assinatura, dia da venda, mas se preparam muito pouco para o dia seguinte. Eles precisam saber como lidar com aquele negócio, que agora é um negócio dinheiro. Antes era um negócio indústria, varejo, o que for. Agora é um negócio dinheiro. A gente faz o evento de liquidez, o cara some porque ele tá comprando um helicóptero, comprando um avião, comprando um barco. Eu falei, mas você vai usar, você vendeu a companhia. O momento que nós estamos é muito interessante. A gente tem essa questão do CDI, é um vício, né? Mas ele não é um vício sustentável, né? Porque por quantos anos mais a gente pode ter um juro nominal de 15, né? Por que um jogador morreu pobre e o outro jogador continuou rico? É muito parecido, né? E eu gosto de falar do atleta porque os atletas têm o treinador, têm o advisor deles a carreira inteira, né? Por que o empresário, o empreendedor não tem o advisor dele a carreira inteira também? Eu vejo muito isso. Às vezes o empreendedor vende a companhia, o cara fica agoniado para arrumar outro problema. Ele quer arrumar outro problema, né? Sim. Porque é um resolvedor de problema. O empresário é um resolvedor de problema. A gente também não pode ter mais só dólar. Então, a gente tem que ter outras moedas. Europa, eu acho que euro, franco e pound são alternativas tradicionais. E Ásia. Você tem que ter dinheiro em Ásia. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast O M&Azeiro. Hoje o papo é com um gestor profissional focado em Wealth Management. Ele tem uma carreira longa nesse segmento. São mais de 34 anos fazendo gestão de grandes fortunas. Nós vamos contar também um pouquinho que ele passou por alguns M&As relevantes no setor. E vou deixar ele se apresentar. Jean, obrigado pelo seu tempo. Conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente, como você começou no Wealth, até chegar na GPS, né? E os M&As que você fez, pra gente também explicar pro nosso público, que eu acho que a gente tem o mesmo público, que são empresários que fazem o evento de liquidez de algumas centenas de milhões de reais e precisa gerir todo esse patrimônio. Mas conta pra gente aí desde o começo como é que você entrou nesse segmento, né? Pô, são quase 35 anos nesse setor. Sim. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Tá bom. Daniel, obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui contigo. Bom, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Vim cedo para São Paulo, com 15 anos vim fazer GV. Só prestei uma faculdade. E dali, já direto, mercado financeiro. Então, comecei no Matrix, depois Bank Boston, depois UBS e o último foi Citibank, né? Que ano, mais ou menos, você começou? Comecei em 93. E 93. GV, economia... Eu fiz administração. ADM. Depois eu fiz mestrado stricto sensu, foi o primeiro mestrado stricto sensu de economia da GV. Terminei em 2005, 2006. Mas essa experiência de banco foi muito interessante, até... Na época do Citi, eu quase vi o Citi quebrando, né? 2008 foi um ano complicadíssimo e tal. E ali foi para mim o momento que eu resolvi, não, eu vou fazer uma mudança. Eu estava vendo uma tendência já nos Estados Unidos de uma mudança da gestão de patrimônio saindo das grandes organizações, bancos e corretoras e indo mais para o modelo independente, né? E fiz o movimento para a GPS, né? Aí me tornei sócio, a gente acabou vendendo a empresa ao longo de um período longo para o Julius Baer, ao longo de 5 anos, né? Foi uma experiência muito, muito interessante, muito boa. E me tornei CEO, né? Virei o responsável pela operação no Brasil, do Julius Baer, e fiquei até 2022. Nesse interim, o que foi interessante é que a gente também teve que fazer uma fusão, né, com a Reliance, que foi uma outra empresa que o Julius Baer comprou no meio do caminho. E em 2022 eu queria voltar às origens da GPS, me juntei à Brainvest, uma empresa que esse ano completa 26 anos. Também está na gestão de patrimônio, começou lá fora, começou com a turma dos sócios da Hedging Grifo, né, o Luiz Tuberger, o Léo Figueiredo, enfim. O Dani Roisman, que foi o fundador, em 2003, 2006, que foi o ano que o Credit Suisse comprou a Hedging Grifo. Queria também comprar a Brainvest e o Dani falou, olha, já sei como é que é a instituição financeira, deixa eu continuar a minha vida independente. E ele convidou mais 3 sócios, o Fernando Gelman, o Martin e o Lohan, um brasileiro e 2 suíços, e seguiu aí vida independente. Então, hoje, eu sou CEO da Brainvest no Brasil, a Brain tem 6,5 bi de dólar, 35 bi sob gestão, e a gente tem uma experiência, vem tendo uma experiência importante, né? O Brasil
tem vivenciado vários M&As e a gente tem tido muita experiência. Como é que é o dia seguinte desses empresários e esses tech founders quando vendem a sua companhia, né? É isso. E conta para mim, assim, você foi bem Boston, acho que foi o primeiro banco mesmo a ter uma linha alta renda, né? Sim. Conta para mim, como que você viu a evolução da gestão de patrimônio desde essa época até você chegar na Brain? Tá. Olha, em termos de produto, Sim. tecnologia, relacionamento com o cliente. Hoje acho que a maioria dos empresários, sim, que são nosso público, né? Que é o cara que já tem faturamento acima de 100 milhões, alguma coisa do tipo. Eles já entendem mais ou menos como funciona. Antes não, né? Exato. Conta pra gente um pouquinho como é que você viu essa história acontecer. Daniel, eu acho que teve várias evoluções em várias frentes diferentes, né? Primeiro, o regulatório, né? Se você vê por que o Brasil está entre os maiores mercados do mundo de fundos, por exemplo, isso teve um papel importante para a gestão de patrimônio, né? Então, a BIMA aí teve um papel, o CVM tiveram um papel muito importante nessa frente. E eu te diria que um outro marco muito relevante foi 2016 com a anistia, né? Porque até então era uma gestão muito separada, né? Players cuidando do patrimônio no Brasil e players cuidando do patrimônio fora do Brasil, né? E hoje, tudo declarado, tudo bonitinho, enfim, você tem a possibilidade de ter players fazendo os dois, local e internacional, né? Outra evolução que eu acho que foi importante foi a criação da figura do agente autônomo, né? Do assessor de investimentos. Foi um momento bem importante. Democratizou, né? Democratizou, abriu as prateleiras, né? Virou uma arquitetura aberta, não é só aquilo que quem a instituição financeira está ligada. E é o reforço da figura do consultor, né? Que eu acho que aqui tem uma possibilidade enorme de expansão e crescimento. Os últimos números que eu vi, eu acho que está crescendo mais hoje consultores e investimento do que até assessores e os agentes autônomos, né? Qual que é a diferença entre os dois, consultor e assessor? Então, o assessor normalmente está ligado a uma corretora, né? E o consultor não. O consultor está totalmente independente. A grande questão é que, no caso da consultoria, quem toma a decisão final é o cliente, né? E no nosso caso, no modelo de gestão de patrimônio, a gente é uma gestora, né? E aqui a gente pode atuar de forma discricionária. Então, tem uma política de investimentos e, em função dessa política de investimentos, a gente faz a gestão do patrimônio das famílias. Tá? E qual que era a diferença que você via, por exemplo, de uma instituição como o Bank Boston para uma instituição que só faz a gestão de patrimônio, no caso da GPS, depois da Julius Baer? Assim, quando você fez essa transição, teve algum choque? Assim, fala, pô, mudou muito. Não, a história da GPS para o Julius Baer, não vi mudança, mas eu acho que a grande diferença, porque o Julius Baer não tinha banco no Brasil, né? Então, a grande diferença, Daniel, é quando você tem outros serviços e outras linhas de negócio. Então, esse é o principal momento que diferencia o independente do não independente, né? Então, quando você faz emissão, por exemplo, capital markets, você faz emissão de debentures, de CRI, de CRA, de ações, e você tem a sua asset com produtos próprios, né? Mútuos, né? Fundos mútuos, você começa a ter o conflito. É tentador, né? Você recebeu o FII do cliente. Exato. E também da gestão desse fundo. Porque tem o FII de estruturação, tem o FII de distribuição, de colocação, então vem outras que são muito mais rentáveis, né, do que gestão de patrimônio, que as margens são menores, são FIIs menores. É um play de longo prazo, né? É um play de longo prazo, é um play de recorrência. E de escala. Exato. Legal. Eu sei também que você teve bastante envolvido com o M&A e a ideia do nosso papo aqui é falar para o meu público e para o seu público do cara que fez o evento de liquidez, recebeu algumas centenas de milhares de reais e aí precisa gerir esse patrimônio. A ideia é a gente conversar sobre isso, né? Inclusive, no final, tem algumas perguntas que eu achei bem legais que eu vou falar para você, que eu já te antecipei aqui em off. Mas eu não vou conseguir não perguntar como é que foi essa transação da GPS para o Julius Baer. Me conta um pouquinho como é que foi. Tá. Olha, primeiro a gente tinha um dos sócios, foi o nosso advisor. E era um cara profissional, um cara de mercado, né? Então ele teve um papel importantíssimo nessa fase, né? A gente tinha muita preocupação, como foi um step-in acquisition, ou seja, uma aquisição ao longo de várias tranches, a gente tinha muita preocupação como é que era a governança no interim,
onde ainda não tinha o controle, e o pós-controle. Então, tudo isso era muito importante, né? A relação com a organização também era importante, né? Prestação de contas, a independência que a gente tanto prezava. Então, tudo isso foi muito relevante. E eu acho que o advisor traz uma figura que é muito importante nessa fase, que é levantar pontos que, eventualmente, os sócios não estão atentos, né? Porque a gente está envolvido com o dia a dia, você não pode parar, porque tem a negociação, tem a e você tem que tocar o dia a dia também. Você tem que tocar o dia a dia e tem o negócio. Então, ele teve um papel muito importante nesse lado. O lado do Julius Baer estava, se eu não me engano, acho que era o Daniel Weinstein, que na época estava na Goldman, hoje é Seneca Evercore. Então, a Julius Baer tinha advisor, né? E aí a gente vai falar com um cliente aqui, ele acha que ele não precisa de advisor. Precisa. É muito importante. E principalmente quando, né, que nem no nosso caso... Que você fica, né? A gente tinha a possibilidade de ficar, né? De a gente ser o executivo no dia seguinte da venda de 100%, né? E aqui é muito importante como é que você define a governança, como é que vai ser o momento seguinte. Então, é a chave. E aí vem um pouco o nosso papel, né? Quer dizer, tem o advisor do M&A e tem o advisor da gestão do patrimônio, né? E é interessante porque as pessoas se preparam muito para o dia da assinatura, dia da venda, mas se preparam muito pouco para o dia seguinte, né? No nosso caso, no meu caso, né, na época, a gente tinha uma atividade, a gente sabia que de alguma forma ou de outra a gente continuaria aí em gestão de patrimônio, mas quem vende o negócio e não tem a perspectiva de continuar, né, essa preparação é importante, porque é um vazio. Você tem todo um propósito, uma cultura, uma ligação com aquele negócio por 20, 30, 40 anos, de repente você não tem rotina, você não tem mais equipe, né? Como é que é esse dia seguinte? Perdeu o poder? Perdeu o poder, né? Até uma parte do networking, da rede de contatos, era a função da companhia. Sim. Né? Então, toda essa preparação eu acho muito importante. E a gente tem procurado ajudar. A gente tem visto vários caminhos que as famílias seguem, né? Tem aquele que no dia seguinte já quer comprar um negócio, né? Então, saiu de uma área e quer entrar em outra, né? Eu tenho visto muito isso. Tem aquele que quer ser o filantropo, então quer ir mais para impacto, causas sociais e tal. Tem aquele que quer montar o seu family office, então monta uma baita estrutura e muitas vezes nem tem patrimônio para ter tudo aquilo, né? Porque é difícil, né? Quando você monta o seu, que perspectiva você vai dar para aqueles profissionais que estão lá no seu single family office, né? Então, e alguns vão para você investidor. Né? Então, não vou ter o mesmo nível de risco que eu tinha antes, quando eu era empreendedor, empresário. Não vou dar aval, garantias pessoais, nada disso, mas vou estar investindo e alocando o meu capital. Ou uma combinação desses fatores. E eu acho que o nosso papel como advisor é, nesse dia seguinte, como é que a gente ajuda a organizar um pouco isso. Né? Tem um assédio enorme, né? Sim. Um monte de gente sabendo da transação cai em cima e existe a chance de se perderem, de irem para um caminho errado, né? Então... Existem sistemas que ficam vasculhando alterações contratuais, né? Total. Na junta, e para saber até que houve um evento de liquidez, e aí eles começam a ser abordados. E aí é um ponto bastante importante, né? Eu carrego o deal, né? Faço a liquidez e muitas vezes o cliente chega para mim e fala, Daniel, o que eu faço com esse monte de dinheiro? Eu quero começar outro negócio. Ou uns não falam, eu quero viajar. A gente teve até o caso aqui de uma cliente nossa que a gente fez a operação para ela. Ela falou, cara, vou tirar um sabático. A gente assinou, fechou num dia. Ela, no mesmo dia, pegou o avião e foi pro Fazenda do Rio. Falou, agora eu preciso descansar, respirar. Como é que você, numa casa independente, que tem um discurso muito forte de independência, aborda esse pessoal? Quais são as vantagens do cara estar num bancão, as desvantagens dele estar num bancão, as vantagens dele estar numa estrutura como a sua, que é bem boutique, né? O trabalho de vocês é bem legal, vocês fazem reunião com a família, vocês têm... Eu vou chamar de banker, tá? Mas se você não gostar... chama de advisor. Como eu não tenho banco, eu não tenho instituição financeira, a gente chama de advisor. Você tem advisor por tipo de indústria, e você fala, cara, eu falo muito bem com esse público que tem esse tipo de empresa, mas o meu advisor aqui, ele fala melhor com esse público aqui. E
Me explica um pouquinho como é que você aborda o cliente, as vantagens dele estar numa estrutura como a sua e as vantagens e desvantagens dele estar também numa grande instituição, né? Porque vocês estão concorrendo, indiretamente, mas estão concorrendo. Sim. Veja, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? E a grande questão do independente é que a gente só faz isso. Então, a primeira coisa que eu vejo normalmente no independente é o nível de senioridade, né? Então, assim, eu estou praticamente em quase todos os grupos de WhatsApp com os clientes, né? E eu acho que esse cuidado, esse contato muito próximo com as famílias é importante, né? Boa parte dos nossos advisors são sócios da companhia. Eles estão lá para... A empresa nós vamos completar 26 anos esse ano. Então, eles estão lá por 10, 20, 30 anos. É uma atividade de longuíssimo prazo, né? Quanto mais cabelo branco, melhor. Né? Então, mais credibilidade. Mais credibilidade, exato. E muito tempo fazendo de forma correta, né? Do jeito correto, também ajuda a construir um nome, enfim, uma credibilidade. Então, eu acho que esse é um compromisso que tem nesse modelo. Agora, a gente... tem uma dificuldade de capital humano. É um business serviço, depende de pessoas. Eu tenho um mínimo de 25 milhões de reais, então não consigo atender todo mundo, né? E nem quer, né? Nem quero. Porque o varejo é difícil, né? Exato. O cara mexe muito na liquidez, né? É difícil fazer um planejamento de longo prazo, né? Exato. E então, assim... E aí, aqueles componentes que eu falei, né? Como a gente não faz colocação, estruturação, eu não tenho outras fontes de receita, tudo que eu levo para a família é no melhor interesse deles, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu acordo de manhã pensando, como é que a gente sempre busca crescer os negócios, né? Qualquer negócio. E precisa crescer, senão você está perdendo, né? Exato. E a gente tem o objetivo, no meu caso, eu quero crescer porque eu quero dar oportunidade para a nova geração. Eu estou com 53 anos, eu quero dar oportunidade para a nova geração que está vindo de um dia estar no meu lugar, né? E para isso é que a gente cresce. E nesse processo de crescimento, eu falo que a gente só cresce ou com famílias atuais mandando mais recursos ou novas famílias. Não tem nada que a gente venha recomendar para a família que vai mudar o jogo, que vai mudar a minha receita, né? Então, vamos mandar uma parte do patrimônio para fora do Brasil, vamos colocar em NTNB, vamos colocar em outros instrumentos, não vai mudar minha vida, né? Agora, um desafio que tem, Daniel, que é muito interessante é o seguinte, as famílias constroem patrimônio colocando todos os ovos na mesma cesta, né? Então, é aquele negócio... ontem mesmo eu conversei com um empreendedor que está vendendo um negócio, a conversa foi ótima, ele falou, olha, a minha vida inteira eu sempre te retirei menos do que eu valia no mercado, né? E tudo que eu sobrava eu reinvestia na companhia e agora, com muito sucesso, ele vendeu a companhia para um estrangeiro e vai continuar como executivo, né? Foi uma conversa muito interessante e eu falei para ele, olha... A boa notícia é que você tem esse patrimônio líquido, a má notícia é que eu vou ter que te ajudar a voltar a empreender, né? A voltar a investir em economia real, porque só a liquidez no dia a dia aí não vai ser suficiente para complementar a tua renda, né? Por quê? Por um motivo simples. Primeiro, os 15% não são sustentáveis de juro nominal que nós temos hoje, né? Depois, a inflação nossa não é o que está aí. Ela é muito mais alta. Sem dúvida. Né? Seja no Brasil, seja a inflação em moeda forte, em dólar, em euro, enfim. Então, o que a gente vem colocando para as famílias, olha, você precisa voltar a ter alguma exposição à economia real, seja imóvel, seja negócios, seja startups, aqui no Brasil ou fora do Brasil. E é isso que a gente vem fazendo muito bem, né? Mas, que a gente chama de alternativos. São os alternativos, mas um nível de risco muito menor. A gente não vai colocar 80% da liquidez numa operação. Sim. Nunca. Né? A gente vai colocar um percentual do portfólio líquido nessas operações e mesmo ali dentro, bem diversificado. Né? Então, esse tem sido o desafio educativo. Né? Ô Jean, e deve ser difícil vender esse produto. Você deve ter muita história legal, né? Sim. Por exemplo, quando tem muita diferença de idade entre o pai
e o filho Sim. tocando uma empresa que foi vendida, conflitos familiares, Sim. um irmão que não se dá muito bem com o outro, ou os irmãos querem ter o dinheiro já separado. Sim. E como é que você lida com isso? Vamos pensar o seguinte, olha, eu vendi minha companhia, tenho 3 filhos, geralmente um mora nos Estados Unidos, outro mora na Europa, outro mora na Austrália. E como é que você faz essa abordagem? Né? Eu cheguei e falei, João, vendi minha companhia por, sei lá, 100 milhões de reais. Como que você começa o trabalho? O que esse cara que fez essa liquidez tem que ter em mente? Sim. Ele sozinho não vai conseguir gerir esse capital. Então, como que é essa abordagem? Se você tiver alguns casos também, você pode contar aqui pra gente. Tá bom. Bom, eu acho que a primeira coisa, Daniel, é a gente ter uma conversa longa com esse empreendedor, empresário, né? Então ele fez o patrimônio, ele tem sonhos, ele tem aspirações. Eu falo que é um novo ciclo de vida, né? Ele teve aquele ciclo até a data da venda, até o ciclo após a venda. E a gente quer entender muito isso, mas não só dele, se possível, do cônjuge, dos filhos, entender um pouco essa dinâmica. Os filhos vão voltar um dia, vão empreender no Brasil, vão empreender fora. Tudo isso a gente precisa entender. Ele não quer mais morar no Brasil, quer morar fora. Então a gente precisa entender muito bem isso. E em função de cada direcionamento desses, a gente ajuda a estruturar tanto a parte fiscal, sucessória, quanto a parte de investimentos. Né? É muito diferente do empresário que diz, não, daqui a 5 anos eu vou estar passando boa parte do ano no hemisfério norte. Né? Então, ou na Europa ou nos Estados Unidos, então eu devo dar saída definitiva fiscal do Brasil. Né? Tá bom, então nós vamos para uma linha. Não, vou continuar aqui, quero ficar próximo dos netos, é outra dinâmica. Então é muito importante entender isso. Né? Uma coisa que a gente tem visto com grande preocupação sempre é assim, em que momento se envolve a família. Né? Porque antes era um negócio, era mais difícil envolver, a não ser que os filhos estivessem no negócio, é mais difícil envolver no dia a dia. Né? Depois que é dinheiro, é muito importante que eles estejam envolvidos por vários motivos. Primeiro, educação financeira. Né? Eles precisam saber como lidar com aquele negócio, que agora é um negócio dinheiro. Antes era um negócio indústria, varejo, o que for. Agora é um negócio dinheiro, que também tem que ter governança, que também tem que ter controles, que também tem que ter KPIs, é a mesma coisa. Claro. Só que são diferentes do que eram antes. E o dinheiro é muito mais tentador do que entrar numa companhia, sei lá, com 300 funcionários, claro, né? Claro. Com advogado, processo trabalhista, fiscal. Tá ali, Aí às vezes o sucessor fala, meu Deus, deixa papai tocar. Exato. Agora, quando vira dinheiro, muda, né? Exato. E tem uma outra coisa que é interessante, ele mexe o lado emocional, né? Porque antes era uma empresa de capital privado que não tinha lá uma ação listada dando a todo momento, a todo segundo, quanto valia a companhia. Sim. Agora tem, porque esse dinheiro está lá. No mínimo, todo dia ele tem uma marcação ao mercado. Sim. Né? Então, lidar com esse lado emocional, como foi 2022, como foi 18, como foi 08, como foi todos esses momentos de crise, é muito importante. Né? Então, essa dinâmica aqui é... E assim, assim, na sua opinião, imagina, eu e mais um amigo empresário, nós vendemos as duas empresas pelo mesmo valor, no mesmo momento. O que faz eu perpetuar meu patrimônio e o que faz aquele cara perder o patrimônio? Tá. Porque no final do dia a culpa vai ser sua, né? Sim. Porque a culpa é sempre do advisor. Sim. O que diferencia o cara que perpetua o patrimônio de uma venda e o cara que destrói patrimônio da venda? Porque quando a gente faz um evento de liquidez, é um patrimônio relevante que vira dinheiro, né? Sim, sim. E eu tenho certeza que os dois queriam perpetuar, mas um consegue e outro não. É muito parecido, vamos pensar a gente está no país do futebol, pensa em atleta, jogador de futebol, a mesma coisa. Por que um jogador morreu pobre e o outro jogador continuou rico? Né? É muito parecido. Né? E eu gosto de falar do atleta porque os atletas têm o treinador, têm o advisor deles a carreira inteira. Né? Por que o empresário, o empreendedor não tem o advisor dele a carreira inteira também? Né? A vida inteira. Não, só vai ter depois que ele vendeu o negócio. Né? Enfim, mas o que eu acho que é importante aqui, que a gente vê muitos casos, é o assédio que eu mencionei. Né? Então, vem um amigo oferecer uma oportunidade de investimento. Gostei, vou fazer. Aí ele vai lá e entra no ramo, vamos supor,
vender uma empresa de educação, agora eu vou entrar no ramo de... Construção civil, que é o não, primeiro... de academias de ginástica, Academia. que está na moda. Né? É. Mas ele não conhece nada disso. Né? E qual o diferencial que ele tem naquela praça, naquela localização que ele está inserido, em relação às grandes redes, ao que tá por aí. Né? Esse é o primeiro erro crasso que acontece. Outra coisa que a gente vê muito frequentemente, Daniel, é assim, eu uso dinheiro para entrar em clubes. Clubes... Exclusivos. Né? Exclusivos. Pô, então eu vou investir ali, porque aí eu faço parte daquele grupo, né? Puxa, mas... Tudo tem uma boa justificativa, né? Para gastar o dinheiro. Qual que é o histórico dessa turma? Né? Qual que é a perenidade, estabilidade daquela equipe? O que eles conseguiram efetivamente gerar de retorno? Então, também é um erro que a gente vem vendo frequentemente, né? E outra coisa que eu vejo muito frequente, por exemplo, principalmente em imóveis... ele tá... Chutar uma cidade aqui na minha, né? Blumenau. Pô, ele põe todos os recursos ligados ao setor imobiliário em Blumenau. Aí vem a enchente, né? A gente teve 2 enchentes que destruiu a cidade se reconstruiu por causa da Oktoberfest, com a Oktoberfest. Sim, sim. A Oktoberfest foi montada para reconstruir... trazer receita para a cidade. Exato. É um erro. Olha quem tinha galpões só em Porto Alegre. Né? Sim. Então esse mindset, essa tendência de cometer esses erros que é o viés daquilo que eu conheço. Né? É o que a gente tenta mostrar. Poxa, mas por que você não vai ter um galpão na Europa? Por que você não vai ter um galpão no Centro-Oeste? Por que você não vai ter investimentos... Indústrias diferentes, Indústrias diferentes. Pode ser o logístico, outros pode ser a aplicação industrial. Então... Tem várias aplicações e é isso que a gente tenta mostrar para eles, a diversificação. Eu achava que você ia, em algum momento, ia mencionar avião, barco e casa de veraneio. Os brinquedos... Porque é o que a gente vê, né? Muitas vezes, cara, a gente faz o evento de liquidez, o cara some porque ele tá comprando um helicóptero, comprando um avião, comprando um barco. Eu falei, mas você vai usar? Você vendeu a companhia. Eu acho ótimo que você fala isso, porque os brinquedos é aquela forma meio que... quase debaixo do tapete, que aos poucos vai comendo o patrimônio e nem nota, né? E por que eu falo isso? Porque o nosso papel, em algum momento, é salientar e levar a atenção, olha, você está gastando mais do que o teu portfólio gera de renda líquido do imposto de renda e da inflação. Vamos pôr um colchãozinho aqui, porque a inflação, a gente acabou de falar, né? A inflação nossa não é IPCA, nem o CPI americano. Muito maior. Põe um colchãozinho a mais, então você só pode gastar isso aqui. Só que você está gastando isso. Né? Uhum. E ao longo do tempo vai comer o patrimônio. Né? Então a gente... É o nosso papel. Pelo menos uma vez por ano a gente olha isso para todas as famílias. Uhum. E uma coisa que deve acontecer muito com você, porque acontece comigo. Por exemplo, às vezes eu vou conversar com uma família que é do interior, lá de uma cidade do Rio Grande do Sul. Eu já tive cidades que a língua oficial, a língua principal da cidade era o alemão, por exemplo. Uhum. No Brasil são vários Brasis. E também a gente já fez um deal na região norte e que eu tinha que chegar na cidade de hidroavião. Uhum. Então, assim, é muito distinto. Culinária é muito distinta, pessoa. E esse cara do interior, ele é mais... Ele não é tão sofisticado, né? E, por exemplo, você falar os termos em inglês, né? Como é que é vender? Porque eu acho que o nosso skill é muito parecido. Sim. Como é que você aborda um cara que fez uma liquidez lá no interior, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul? Sim. Que ele acha que nada é pra ele, né? Não, isso não é pra mim. Eu falo, mas você fez uma liquidez de mais de 100 milhões. Se não for para você, para quem que é? Sim. Assim, primeiro a gente tem vários sócios e vários advisors com perfis distintos, Daniel. Eu acho que isso é muito importante, né? Nem todo mundo consegue falar com todo tipo de cliente e família, enfim. Então, essa é a primeira coisa que eu pergunto. Qual o perfil? Me fala um pouquinho desse empresário, empreendedor que acabou de vender o negócio. Deve ter muita história legal disso. Você tem que contar uma. Tem. E aí eu pergunto, olha, é mais perfil mais tosco, mais sofisticado? Como é que é, né, o jeitão dessa pessoa? Que indústria que é? Qual idade que tem? São vários critérios que vêm. Não é uma fórmula, aí é quilometragem fazendo isso. Soft skill na veia. Exato. Puro feeling, né? Pura sensação nossa. E eu acho que esse perfil seria melhor essa pessoa aí. E aí, não é uma questão de
né, de ganhar no papo e nada disso, Daniel. Acho que, antes de mais nada, é transmitir credibilidade, transmitir confiança, que o nosso modelo é alinhado com a família, que a gente senta do lado da família. Porque, lembra, os recursos estão nos bancos, né? Então, nas instituições financeiras, a gente lida com as instituições financeiras e eles têm um papel muito importante de adicionar valor, do digital, de agilidade, de entregar informação. O informe de rendimento vem das instituições financeiras. Então, a gente tem relacionamento muito forte com todos eles. E que o cliente entenda esse modelo, como ele funciona, é muito importante, né? E aí é chave quem que eu mando para conversar com aquele possível cliente, né, que acabou de ter um evento de liquidez. O perfil é muito importante, tem que dar um match. Mas você participa sempre? Eu procuro participar, assim, com os meus sócios também. O Dani fica em Genebra, o Fernando aqui em São Paulo. A gente tem vários sócios envolvidos no dia a dia. A gente se reveza e tenta ver, quem é mais o perfil para aquele, né? Eu tenho um amigão meu também, nós somos sócios, a gente já fez M&A para ele, que é o Seu Barros, a gente gravou com ele. Ele fala o seguinte: Daniel, você tem que entender que tem negócio que é Faria Lima, mas tem negócio que é 25 de março. Não adianta você querer fazer um negócio com 25 de março, falando igual Faria Lima. E não adianta você querer fazer um negócio Faria Lima com 25 de março. Exato. É a mesma coisa, né? Já teve alguma história, por exemplo, de você chegar numa fazenda, no interior, e o cara não entender o que você está falando? Como é que você abordou isso? Como é que você... Porque às vezes o filho o cara estudou nos Estados Unidos. E o pai tem uma fazenda no interior de Mato Grosso. Sim. E você tem que vender para os dois. Sim. Então, esse é o desafio, né? Como é que você conecta com os dois? Eu acabei não comentando, quer dizer, eu sou a quinta geração de uma empresa de mais de 140 anos, né? Então, eu entendo bem essa questão de empresa familiar. Hoje nós somos em alguns núcleos e somos mais de 40 pessoas, entre primos, tios, né? A reunião de sócio a gente faz uma vez por mês. Beleza. A gente faz uma vez por ano, desculpa. E ano passado a gente fez, inclusive, com os meus filhos, os filhos do meu irmão, enfim. Foi muito interessante. Estava todo mundo uma manhã, num sábado, o Next Gen, né? E então eu entendo muito, muito bem disso. E é em Blumenau, na verdade, no interior ali de Blumenau, Texto Salto. Então eu entendo bem, a gente muda a chavezinha, né, Daniel? A gente procura falar aquela linguagem, mas o desafio é esse. Como é que, olhando olho no olho com o empresário que fez o patrimônio e o filho, que já tem outro nível de sofisticação, de conhecimento e tal, se conecta e tenta falar com os dois. Isso é um desafio constante. Legal. Agora, eu fiz várias perguntas aqui, mas vou tentar seguir uma ordem cronológica. Já falei da dificuldade de vender, de diferencial, o que dá certo para um, o que faz um dar certo, o outro que não faz dar certo. Mas e no dia a dia agora? Você fez a locação, o cliente entendeu a vida dele de investimento e os planejamentos de longo prazo, ele aceitou a alternativa, porque às vezes o cara compra um barco, mas fala, não vou investir nesse alternativo que você está me sugerindo aí, porque isso daí é muito arriscado, né? E aí, mas aí você fez todo esse trabalho de convencimento. Como é que é o dia a dia? Porque eu vejo muito isso. Às vezes o empreendedor vende a companhia, o cara fica agoniado para arrumar outro problema. Ele quer arrumar outro problema, né? Sim. Porque é um resolvedor de problema. O empresário é um resolvedor de problema. Como é que você lida com isso e como é que é a convivência com esse cliente aí ao longo do tempo até ele passar para as próximas gerações? Perfeito. A primeira reação que vários têm, Daniel, é assim: poxa, me apresenta outros clientes, outras famílias que você cuida que passaram por um processo parecido, né? Se possível, na mesma área, né? E a gente procura fazer isso, tá? Eu acho que é muito rico ter essa convivência, porque diminui o nível de ansiedade. Muita gente se preocupa, no dia seguinte eu já não tenho mais dividendo, vou ter que viver desse dinheiro, vou conseguir, né? Então, é uma preocupação constante nessa linha. Outros querem também conhecer para entender, o que você está fazendo? Onde é que você se encontrou? Como é que você preencheu o seu dia, né? E essa convivência eu acho chave. A gente procura trabalhar muito esse lado, né?
Me perdi aqui. E aí, depois que você fez o planejamento dele, você fez essa conexão entre outros. Boa. E como é que você acompanha esse cara e controla a ansiedade dele para ele conviver com esse patrimônio, achar uma nova atividade, diminuir a ansiedade, não gastar menos com brinquedo, entender a carteira dele? Mudou a realidade, né? E aí, depois, como é que funciona isso? Sim. Então, aqui tem um ponto-chave, assim, a gente tem normalmente uma entrevista longa com a família, né? A gente pergunta muitas coisas, a gente quer entender o lado pessoal, o lado emocional, como reagiu em crises, enfim, é muito importante essa fase, algo que impactou a família, né? A perda de um ente querido, enfim, tudo isso, eu acho que o Covid mudou muita coisa de lá para cá, o brasileiro tentando se preparar um pouco mais, né, para o futuro, que é uma coisa que eu não via tanto até 2019. E nesse processo, primeiro é o contato pessoal. Então, a gente procura encontrar todas as famílias pelo menos uma vez por mês, né? Se ele não quiser, porque ele foi tirar um sabático, não tem problema. A gente fala pelo mundo digital, hoje em dia funciona. Mas a gente está à disposição, né? Acho que no mínimo uma vez por mês eu acho que é importante. E aí, um negócio que é relevante, Daniel, é assim, desmistificar essa coisa da Faria Lima, né? De dizendo o seguinte, olha, você vai investir num shopping, você vai investir numa concessão rodoviária, vamos lá visitar, vamos lá ver como é que é um galpão perto de um porto, um galpão logístico, vamos visitar e ver como funciona isso, porque aí você desmistifica, você vê para onde está indo o dinheiro, você vê que existe, encosta lá, vê, funciona, né? Tem a operação, tem o negócio funcionando. E isso muda totalmente figura. Não é aquela telinha com aquela linha, aquele ativo financeiro. Ele dá uma certa contexto ao investimento que está sendo feito. Tá? E tem uma fase, assim, que acho que no começo o cara quer falar com você mais do que uma vez por mês, né? E geralmente, quanto tempo cai a ficha do cara? Vendi, tem um profissional tocando minha liquidez, eu posso olhar outras coisas, tá sendo bem pago esse dinheiro, meu Deus, obrigado. Qual que é a fase de maturação de um cara que faz o evento de liquidez? Porque ele deve ficar atrás de você o tempo todo, né? Depende muito de cada um. Tem gente que já está mais preparada, tem gente que não está. Eu te diria que entre 6 a 12 meses é o tempo que leva para dar uma baixa ansiedade, fica mais confortável com aquela dinâmica, vê que está funcionando, que está conseguindo pagar as contas, que tudo tá indo como ele não entendia que poderia ir antes de vender, né? E aí, eu sempre falo o seguinte, você define com que periodicidade você quer conversar. O que a gente procura mostrar é tenta não olhar todo dia, né? Não entrar naquela neurose de putz, como é que está indo, ainda mais agora, né? Nós estamos no meio da guerra, tem tido uma realização, enfim, que é importante você não se deixar levar por isso, né? O momento que nós estamos é muito interessante. A gente tem essa questão do CDI e eu digo que é um vício, né? Mas ele não é um vício sustentável, né? Porque por quantos anos mais a gente pode ter um juro nominal de 15, né? O país não vai aguentar. E a gente tenta mostrar que nós estamos no ano eleitoral, né? O que pode acontecer desse processo. Imagina você, se a gente tiver um cenário onde a gente tem, por qualquer motivo, uma mudança na gestão da política fiscal, uma política fiscal mais responsável, da despesa, mais responsável do lado da despesa, né? Não só do lado da receita, da arrecadação. Havendo, então, espaço para um corte de juro nominal, eu já vi esse filme várias vezes. Aí, quando entra menos de 1% ao mês, né? Bruto do imposto de renda, quando é líquido do imposto de renda, pior ainda. Aí, opa, vamos se mexer, vamos fazer outras coisas? Eu falo, agora? Agora já foi. A bolsa já andou, o ativo alternativo já andou, talvez o câmbio apreciou, várias coisas andaram, né? Várias coisas aconteceram. Então, é muito importante, esse é o nosso papel, de questionar, de provocar, de tentar mostrar possíveis cenários e você tem que estar preparado para isso. A gente não vai conseguir acertar. Não dá para ir todas, né? 100% para um cenário de mudança de política fiscal. Mas você tem que ter um pé aqui e um pé para o pior,
Né? E aí, conforme vai caminhando, você vai vai ajustando. Né? Exato. Eu não vou perder a oportunidade, porque sempre que eu converso com você, a gente discute economia. Eu falo que eu sou um macroeconomista frustrado, mas eu adoro, eu leio muito sobre isso. Lá na minha companhia, na Brasil Finance, é obrigatório acompanhar macro. Então, a gente olha todos os researches, Itaú, XP, a gente realmente... porque, para mim, é muito importante me antecipar quais os setores da economia, dado o macro, vão andar melhor, vão andar pior. Agora, com a reforma tributária da isenção do imposto de renda, quais os setores que vão ser mais impactados? E o fator BET dentro dessa sobra de recurso nas famílias? Porque hoje a gente tem que considerar isso, né? O que você está vendo, focado sempre em gestão de patrimônio? Sim. 26, 27 para a economia, cara. Eu quero ouvir, eu faço questão, eu gosto muito de conversar com você sobre isso, porque você também é muito ligado e faz parte do seu dia a dia. Sim. Pegar essa complexidade, simplificar e comunicar aos seus clientes. Sim. Bom, vou começar falando de Brasil. Né? Eu acho que a gente falou um pouquinho agora, eu acho que é um ano muito binário por conta dessa gestão da política fiscal que tem impacto sobre a política monetária. Né? Então, uma política fiscal mais responsável, a gente não precisa de 15% de juros nominal, isso tem impacto em atividade econômica, emprego, tem uma grande repercussão na economia. Então, se a gente tiver uma mudança por aí, a gente pode ver uma bolsa subindo ainda mais do que subiu ano passado, a gente pode ver o real apreciando, e eu vejo um espaço enorme, diria até que hoje, talvez entre as apostas que a gente tem, essa é a melhor relação risco-retorno, que é o juro real longo. Né? Esse juro real longo aí entre 7,5% e 8%, se você tiver um fechamento aí de 1%, 1 e pouco, estamos falando de 30% de retorno em 12 meses. Né? Fácil. Então, para mim, essa é uma aposta muito clara, muito evidente. Né? A parte de economia real também vai por tabela, porque lembra que pega o setor de utilities, né? Ele nada mais é do que uma NTNB turbinada. É a mesma coisa. Né? E a parte de alternativos, num juro nominal menor e num juro real menor, abre mercado de capitais. Então, abre saídas, aumenta M&A, tem mais estratégico. Então, também é tudo melhor nessa parte de alternativos. Né? Lá fora, difícil. A gente está no momento de mercado de acionário dos Estados Unidos altíssimo. Né? Há 15, 20 anos, a gente tinha Europa e Estados Unidos mais ou menos a mesma capitalização de mercado. Hoje é menos de metade. Né? Então, os Estados Unidos, por conta de todo o processo de tecnologia, agora inteligência artificial, abriu uma diferença enorme com relação ao resto do mundo. Né? Então, essa é uma tendência que a gente não pode perder, os nossos clientes têm que estar lá, mas eu acho que com a mudança da gestão geopolítica, a gente também não pode ter mais só dólar. Então, a gente tem que ter outras moedas. Europa, eu acho que euro, franco e pound são alternativas tradicionais. E Ásia. Você tem que ter dinheiro em Ásia. Porque se tem um mercado que tem população relativamente jovem ainda, com exceção da China, que tem uma interconectividade, uma interdependência que a América Latina nunca teve tanto, né? Então, quem sabe com o Mercosul e o acordo com a Comunidade Comum Europeia, a gente possa desenvolver isso um pouco mais. Com o que está acontecendo na Venezuela, a gente vai ver isso mais se desenvolvendo, mas na Ásia, quando teve a corrida ou a pressão de tarifa contra produtos chineses, o chinês é rápido, ele vai lá e produz no Vietnã. Né? Ele se diversifica na região. Né? Inclusive para o Brasil, né? Inclusive para o Brasil. Então, essa é uma região que talvez a gente não vai capturar tanto por moedas, porque essas moedas são controladas, né? O dólar de Taiwan, o dólar de Singapura. Enfim, eles não querem essas moedas se apreciando muito, mas minimamente diversificando dos Estados Unidos, porque tem um componente aqui de catch-up de renda per capita. Né? A renda per capita desses países é muito menor do que os Estados Unidos. Então, eu vejo aqui um potencial enorme de valorização. Exato. E aí, por último, que eu acho que é um setor que está um pouquinho esquecido, ele até teve alguma valorização no passado, que é a área de biotech e healthcare, saúde. Né? Esse talvez é o componente que mais pressiona a nossa cesta de consumo do ponto de vista de custo. Né? Se a gente olha o nosso custo aqui de um plano de saúde os últimos 10, 15 anos... A inflação médica sempre é maior do que 15 tudo. a 25% ao ano.
É uma loucura o que está acontecendo. Isso lá fora é igual. Então, uma forma de você hedgear para esse efeito é você investir nessa área. Mas tem uma questão a mais que está acontecendo. Eu tive ano passado num evento de biotech e conheci uma empresa em Boston que falou, Jean, hoje moléculas, por exemplo, tem 8 moléculas públicas. Eu tenho 20 moléculas que eu mapeei e que eu estou vendo a aplicação e o desenvolvimento delas para o setor. E o AI, a inteligência artificial, está acelerando esse processo. Sim. Então, eu acho que vai ter aqui um processo muito importante enfim, de a gente tendo mais acesso a endereçar questões críticas nossas de saúde e é o hedge natural, né? Contra o que vai ser o custo disso para o envelhecimento da população. Para o envelhecimento da população. Então, imagina um investidor que saiu de um negócio que ficava... Tem que olhar isso tudo. Isso tudo. O cara precisa de um advisor. Exato. E me conta um pouquinho agora mais sobre a Brain. Quais as estruturas que você tem lá dentro para capturar alternativos, para capturar renda fixa, para capturar internacional, para capturar todas as oportunidades que uma gestão de grandes fortunas... hoje não vou falar nem gostaria, demanda, exige, né? Uhum. Então, a gente tem duas questões que eu acho que são importantes aqui, até um pouco mais, mas primeiro, investimentos. A gente tem 2 equipes. Então, eu tenho uma equipe em Genebra, Miami, e tenho uma equipe no Brasil. Então, a equipe do Hemisfério Norte olha investimentos lá fora, a equipe no Brasil olha aqui. Isso é muito importante porque dá foco, né? Eu falo que você respira o que acontece no Brasil e a equipe lá de fora respira o que acontece no Hemisfério Norte. Isso vai desde de que jornal que você lê, na primeira hora de manhã, até com quem que você convive no final do dia, no final de semana, de family offices, de multi, singles, acesso a oportunidades de investimento, tudo isso. Então, isso é muito importante, esse foco. Outra coisa que eu acho que é muito importante, a gente tem uma equipe olhando o não dinheiro, né? Então, tributarista... societário, a gente olha a hold imobiliária. Então, toda essa parte, eu acho que ela é muito importante e é importante a gente, junto com os advogados externos, das famílias, dos clientes, se eles não tiverem, a gente indica, normalmente indica 2 ou 3, para a gente melhorar a situação. Principalmente pensando no planejamento fiscal e sucessório, que eu acho que é uma questão cada vez mais relevante, né? O governo aí buscando... A arrecadação, a gente teve, eu acho que 40 mudanças de tributo nos últimos 18, 24 meses. Então, foi muito intenso. Essa semana teve uma cacetada para eletrônico. Muito intenso o negócio. Loucura. A gente tem uma fiduciária, ou seja, uma empresa que cuida de toda a estrutura fiscal que o investidor brasileiro vai ter fora do Brasil. Então, seja uma private investment company, seja um trust, uma fundação... que fica em Zurique, é uma equipe dedicada a isso, eu acho que isso é um papel muito importante. E aí, obviamente, essa equipe de investimentos, Daniel, acho que tem um papel enorme de, usando o networking que a gente tem, e o histórico, são 26 anos, né, fazendo isso, de acessar o que tem de melhor no mundo, né, de forma agnóstica. Isso pode vir de um banco, de uma corretora, diretamente de um gestor. Se é bom, é bom. Tanto faz, exato. E uma coisa muito importante, como a gente não leva rebate, comissão, retrocessão, nada disso, se tiver esse estímulo, nós vamos devolver isso para o cliente. Então, eu não sou movido por isso, né? Eu sou movido pela oportunidade. Ela é boa, ajustado a risco é interessante. Então, uma das coisas que a gente tem olhado, né? A gente fez um investimento importante ano passado, eu acabei não falando antes, em data center na Europa. Isso foi um investimento bem importante para a gente. Eu acho que tem uma perspectiva interessante aqui. Mas que a gente tem olhado é coisas que são mais insuladas do que federal funds, que são juros nominais dos Estados Unidos, do geopolítico. Então, um exemplo, esporte. Como é que a gente pode investir em esporte? Né? Porque eu acho que, à medida que a gente tem o AI ganhando cada vez mais entrada no nosso dia a dia, esse contato pessoal vai ganhando importância, vai ganhando relevância, né? Então, eventos, esportes são coisas que têm alto risco, mas têm correlação zero ou até negativa com alguns dos investimentos que eu mencionei aqui. Como é que a gente participa disso? E muitas dessas oportunidades estão distantes, não necessariamente estão aí
com acesso para qualquer família, né? Aí é o nosso papel de trazer isso à tona. Legal. Agora eu vou fazer as duas perguntas que eu Manda mais escuto dos meus clientes quando eu indico alguém para fazer wealth para eles. Quanto eu preciso ter para fazer sentido e o que esse cara me cobra? Você comentou o rebate aí que você sempre devolve para o cliente. Sim. E essas duas perguntas eu falo, olha, você precisa de alguém para gerir seu patrimônio. Eu falo, mas quanto dinheiro eu preciso ter e o que ele vai me cobrar? Né? A preocupação do cara não é nem, pô, é o profissional correto? O que ele já fez? Quais as famílias que ele atende? Qual o histórico profissional dele? Qual o tamanho da estrutura? Onde ele tem escritório? Sim. Que ele devia perguntar tudo isso primeiro. Ele pula e vai direto para essas duas. Tá, quanto de grana eu preciso ter? Você já comentou no começo aí a sua régua, mas o que você entende que faz sentido de régua mínima. Sim. E o que ele vai me cobrar. Tá. Aí depois eu deixo você falar por que se paga. E eu sou um defensor, tá? Tá. Bom, eu acho o seguinte. Primeiro, a gente tem várias hoje empresas que nem a gente, né? Cada um com os seus diferenciais, a sua proposta de valor. Não sei se o público aí sabe disso, mas nos Estados Unidos hoje, o empresário, o empreendedor está indo mais para esse independente do que as instituições financeiras ou os corretores, né? Os brokers. Então, esse modelo independente veio para ficar. E se isso está acontecendo como tendência nos Estados Unidos e no Brasil também, é porque a gente está adicionando valor. Né? Não tem essa história de custo, de taxa em cima de taxa. A gente está adicionando valor e a gente está trazendo uma conversa diferente. Muito né? mais transparente, né? Eu acho que isso tá dado. Né? Eu acho que o nosso papel, Daniel, é poder mostrar para as famílias que, dependendo do seu tamanho do patrimônio, o que você pode fazer. Né? Tem um livro muito interessante que eu sugiro todo mundo a ler, que chama The Missing Billionaires. Ele fala de uma estatística, vou te falar rapidamente disso só para enriquecer aqui um pouco o conteúdo, que é o seguinte. Em 1900, tinham aí por volta de 1.000 famílias milionárias nos Estados Unidos. Né? E essas famílias, se tivessem aplicado os seus patrimônios em S&P, vindo para 2023, 2024, não me lembro a data do livro, a gente deveria ter por volta de 16 mil bilionários. Bilionários. Quantos bilionários nós temos nos Estados Unidos? 700. 700. E nenhum dos 700 veio de algum dos 1.000. Nenhum dos 700 veio de algum dos 1.000. Qual que é os dois principais erros que a gente vê? Sizing, então tamanho das apostas, fazem apostas erradas em tamanhos errados, e a história que eu falei do comendo seu patrimônio devagarzinho. Você faz investimentos ou tem despesas que vão correndo o seu patrimônio e você nem nota. Quando você mal se dá conta, opa, eu não consigo mais sair da sarapuca. Né? Ou não teve um advisor que alertou ele no momento certo. Né? E eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem o papel de confrontar no bom sentido, positivamente as famílias, alertando para as questões. Isso é chave. A gente não pode... Conversa difícil Exato. Tá na pauta. É o nosso papel, não é só dar amém, não, vamos fazer. Por onde você quer que mande dinheiro? Não, mando. Não. Questiona, mas qual o objetivo? O que você está querendo com isso? Pensa bem. Exato. Dorme, minha mãe é o tamanho correto? É o tamanho correto? Né? Enfim, então eu acho muito importante essa questão, porque, enfim, a gente tem uma responsabilidade com os nossos descendentes, nossos filhos, né? Nova geração. E a gente está aqui para ajudar. Vamos lá. Quanto é o recurso mínimo de liquidez e como você cobra? Tá. E por que isso é importante para o empresário? Geralmente o meu público é muito centralizador, né? Sim. Por que é importante ele ter você e por que você se paga, né? Sim. Eu quero que o pessoal entenda que cada um no seu quadrado. Sim. O cara do M&A ou no M&A, o cara do advisor financeiro no advisor financeiro. O advogado legal, no advogado legal. Vocês têm uma estrutura muito legal de FOS também, que é Family Office Service, que ajuda muito os advogados. Né? Mas as duas primeiras perguntas que me fazem, e eu quero que você responda aqui. Sim. Quanto que faz sentido para eu pensar em entrar nesse mundo e como que vão me cobrar? Então, com 25 milhões, como eu falei, a gente já consegue fazer um baita trabalho e agregar muito valor para as famílias, tá? E, de novo, o que a gente agrega valor não é só no retorno,
E aí a gente tem 26 anos de histórico para poder comprovar como é que a gente foi em 2008, como é que a gente foi em 2022, enfim, no Brasil, fora do Brasil. Eu acho que isso é muito importante. Mas também tem o que você falou, do Family Office Solutions, que é o não dinheiro. A gente agrega muito valor aí, com a fiduciária lá fora, a gente tem muito a acrescentar, né? Como eu lido com mais famílias, eu sempre tenho uma experiência de uma família que resolveu ir para os Estados Unidos. Bom, como é que faz essa migração? De repente tinha uma empresa lá fora, numa jurisdição que agora, como residente fiscal nos Estados Unidos, não é mais aceita. Como é que eu faço essa transição? A gente tem muita experiência com isso, né? E aí, uma pergunta que vem, que você não me fez, mas está embutida nessa questão tua, né? Mas em que momento eu monto a minha estrutura, né? E eu te diria, Daniel, que essa régua só vem subindo. Primeiro, pelas todas as atribuições e demandas legais, de compliance, enfim, que vem sobre nós. Porque eu tenho que passar por esse crivo para fazer o que eu faço hoje. Ainda mais agora, Banco Master, exato, um monte de... Só vai subindo. Aí fecha o cerco, mas só é bom, né? Mas então, eu te diria hoje, para eu ter a minha estrutura, mais do que 2 bi não faz sentido. Tem que ter mais do que 2 bi para fazer sentido, né? De reais ou dólares? De reais. Tá. E aí, mesmo assim, onde vai pegar? Vai pegar na perspectiva que você está dando para aquele grupo de profissionais, né? Porque ele é o head do Family Office. Bom, para onde eu vou? Eu nunca vou ser o patriarca, né? Mas qual é a minha perspectiva? O analista tem uma perspectiva, porque ele pode ser um dia o head daquele Family Office, mas como é que se dá a dinâmica ali? Então, e outra coisa, a complementaridade, né? Eu vou ter um cara que entende de ações, de renda fixa no Brasil, depois um cara que entende de ações, renda fixa fora do Brasil, depois investimentos alternativos no Brasil, investimentos alternativos fora do... Crédito. Aí vem região, Estados Unidos, Europa, Ásia... Fica muito complexo, né? Então, eu acho que esse é um componente também que a gente vem vendo cada vez mais as famílias se questionando. Opa, deixa eu repensar aqui. E como cobra? A gente cobra uma taxa de gestão. A gente tem 2 modelos. Uma consultoria, onde a decisão final é do cliente. A gente dá uma recomendação, ou a gente faz uma avaliação, mas a decisão final é do cliente. E a gestão discricionária, onde aqui a gente toca o dia a dia e presta contas, né? Nos 2, a gente cobra uma taxa de gestão sobre o patrimônio. Sobre o patrimônio. E a família, no caso da gestão, pode optar por também ter uma taxa de sucesso, né? Então, em cima de um benchmark, enfim. E aí a gente dá a liberdade para a família dizer, não, eu quero com sucesso ou não. Alguns pedem por conta de alinhamento. Pode fazer uma média de mercado, tá? Em média, se cobra quanto do PL, né? Que a gente chama de PL... do cara que tem a partir de 25 milhões? É difícil dizer isso, Daniel, porque... Depende muito. Depende muito do patrimônio. Um patrimônio de 1 bi é diferente de um patrimônio de 50 milhões, então depende muito. Vai, 25 a 100 milhões. Que é de bem... 25 a 100 milhões, eu te diria que na faixa de 0,6, 0,7 ao ano, mais ou menos. Legal. Tá? E isso envolve tudo isso que eu coloquei. Jean, agora a gente tem algumas perguntas que o pessoal mandou na caixinha e eu queria fazer para você para a gente fechar, e eu queria que você falasse seus contatos, falar um pouquinho mais da Brain, onde a gente encontra os seus serviços, onde ficam seus escritórios, para a gente poder fechar esse bate-papo. Vou para as perguntas aqui. Tá preparado? Tô. Sempre, né? Sim. Tá bom. Bom, Daniel, a gente tem, obviamente, o site, né? brainvest.com. A gente está no Instagram, a gente tem 2, o Brainvest _ Brasil ou _ International, que é para a parte internacional. O meu contato, o meu e-mail é jan@brainvest.com, e também a gente tem uma... No próprio site, tem Fale com o CEO, você consegue lá mandar um e-mail e conversar direto com a gente encaminha internamente. Tá? Legal. E sempre que tem evento de liquidez, a gente considera sempre vocês no nosso hall de indicados. Vamos lá. Eu vou deixar a primeira que eu selecionei, eu vou deixar para o final, porque eu acho que é a mais legal. Se um empresário brasileiro vender uma empresa amanhã por algumas centenas de milhões de reais, quais seriam os 3 primeiros passos que ele não pode deixar de executar para perpetuar esse patrimônio? Ele já vendeu? Já vendeu. Tá. Recebeu 100 milhões e falou, Jean, estou com 100 milhões aqui, quero ficar
de boa. Como é que eu perpetuo esse patrimônio? 3 coisas que eu não posso deixar de fazer. Acho que a primeira coisa é contratar um profissional, seja onde ele estiver. Eu acho muito importante isso, porque a dinâmica mudou. Agora não é mais dividendos, agora é renda e não necessariamente você controla a renda. O dividendo, parte do dividendo está sob controle, na renda não. Né? Então a primeira coisa eu acho que é isso. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é o que você deseja nesse novo ciclo. Para onde você quer ir, para onde você quer chegar. Né? E o último, que é a chave, e as pessoas esquecem muito desse último, que é cuidar dos filhos, como é que eu vou envolver eles, como é que eu vou engajá-los, eles vão fazer parte do processo ou não, em que momento eu trago eles para a mesa. Porque o que eu já vi várias vezes, Daniel, que acabei não comentando sobre isso. O patriarca, lembra que o patriarca, por 20, 30, 40 anos, fez um baita negócio, fez um baita patrimônio. E a tendência desse cara, ele é um centralizador, né? Porque ele fez tudo sozinho, começou do zero. Né? E ele acha que ele pode continuar assim. Só que na falta dele, ele falecendo, os filhos vão receber recursos, o cônjuge vai receber recurso. E aí? Tem que saber lidar. Como é que está essa dinâmica entre eles? Como é que está a relação entre eles? Eles estão juntos? Eles vão continuar juntos? Porque a tendência é cada um ir para um canto. E aí eles perdem a coisa mais importante que tem, que é o poder de barganha, o poder de negociação que eles têm e o acesso. Exato. Então, 3 pontos mais importantes para mim. Legal. A outra é, qual o maior erro que o empresário que faz uma liquidez nesse valor aí que eu te falei, 100 milhões, quais o principal erro que ele comete quando ele recebe esse dinheiro de uma vez? Normalmente, eu vou lá e compro um imóvel, compro um negócio e é representativo do valor que ele recebeu. Aloca... Logo depois. Logo depois. Assim, foi meio no ímpeto, meio na ansiedade, ele está preocupado de como é que vai ser aquela dinâmica dele nesse novo ciclo de vida e ele, sem pensar muito, toma essa decisão. Esse, para mim, tem sido... Pô, eu acho que essas 2 perguntas, assim, quem ouvir já ganhou o dia, né? Sim. Já ganhou o dia, ganhou o mês, ganhou o ano. Sim. Agora eu vou para a última que eu achei a mais legal. Depois de 34 anos atendendo grandes fortunas, gerindo grandes patrimônios, aí agora é família a pergunta. Qual o maior, vou usar o português, cagada, que a família que fez o evento de liquidez comete depois que vendeu a companhia e chegou para fazer a gestão de patrimônio? Eu acho que foi o exemplo que eu dei antes, Daniel. Assim, eu não tenho um erro específico, mas eu vejo Mas isso. o mais grave? O mais grave para mim é esse. É ir lá e fazer um baita investimento e aí achar assim, vou pôr meu filho lá para tocar. Eu preciso, né? Porque ele estava com ele na companhia, eles não continuaram como executivos, vou pôr meu filho lá para cuidar e achar que está resolvido a questão. Para mim, esse é um erro enorme. Tá? Esse último que eu falei, que é o caso do envolvimento da família na governança do patrimônio, do novo negócio dinheiro, eu também acho importante. E ele não precisa ser da noite para o dia. Você primeiro envolve como é que está indo. Depois você envolve nas decisões que você está tomando. Depois você passa o bastão. Não precisa ser feito tudo de uma vez. Mas é muito importante a família, os filhos, os cônjuges, também vivenciarem um pouco o erro. Porque você vai errar. Você errava como empresário, você vai errar como gestor. Né? A gente, como advisor, vai recomendar uma coisa, ele não vai ouvir, ele vai querer fazer uma coisa diferente, do ponto de vista de tamanho de aposta que eu mencionei, né? E ele vai ter que sofrer na pele para aprender com aquele erro. Então, eu acho que isso é um erro crasso que eu vejo muito comum. O fator união da família é relevante? Total. Para a perpetuação da fortuna? Total. E eu acho que, assim, saber entender que tem um filho mais perdulário, tem um filho que é mais... Choque de realidade, comedido, né? Eu acho que não adianta você querer isso. Como é que você dá acesso a eles, ao recurso? Em que momento que eles têm acesso? Então, o perdulário não vai ter de uma vez. Ele vai ter, acabou, né? Ele vai ter renda, porque senão ele vai gastar tudo. O outro mais comedido, talvez possa ter um pouquinho mais de acesso, mas você tem que deixar isso mais ou menos desenhado. Para evitar, para eles ficarem juntos e evitar que cada um vá para um canto e faça a sua besteira. Né? Ponha tudo em Bitcoin. Já vi isso.
Já vi isso. Às vezes dá certo, mas a tendência é dar errado, né? Quem comprou a 100 mil tá amargando. Então, tudo depende do momento e da fase de vida daquela família. Legal. Jean, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite. Eu gosto muito de estar com você, você sabe. Espero que a gente consiga caminhar junto aí por bastante tempo. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que sua rotina é bem intensa, assim como todo empresário, né? E obrigado aí pelo seu tempo. Foi um papo bem legal. Legal, bacana. E foi um prazer estar contigo aqui. A canequinha é um presente para você lembrar desse momento. Legal. É uma coisa simples, mas para você lembrar desse momento aqui. Muito obrigado. Obrigado, viu?